Abra sua Bíblia aí. Amós, capítulo 8, do verso 1 ao 8. PowerPoint aí, por favor. Esse, meu filho. Amém, meus irmãos. Amadurecidos para a condenação é o tema de hoje. Há o amadurecimento para a salvação. E acredite, hoje nós vamos ver um amadurecimento para a punição. O caminho da santificação é o caminho que nos amadurece para a salvação. A salvação dos nossos pecados, que não há aquele que no caminho da santificação não reconhece seu pecado e peça perdão a Deus e Deus o livre. E da mesma maneira, há o caminho da depravação. E aqui o nosso texto vai dizer que esse caminho da depravação é um caminho também de amadurecimento. Da mesma forma que a pessoa amadurece no caminho da santificação, ela também vai amadurecer no caminho da depravação. Só que a diferença é que um vai vir punição para edificação e o outro vai vir punição que se transformará em punições que vai terminar na sua condenação. E foi exatamente isso que aconteceu com o Reino do Norte. Vamos ler o texto e se aperceba, meus irmãos, como essa passagem aqui, ela vai configurar aquilo que eu chamo de a passagem mais sombria de toda a profecia de Amós. A mais sombria. Mas não se preocupem. O capítulo 9, ele vai trazer uma esperança. Mas aqui, repito, todo o capítulo 8, a gente não vai poder expô-lo todo aqui. Então, eu dividi até o verso 8, a primeira parte, e no domingo que vem, se Deus assim permitir, nós vamos do verso 9 até o final. Então, vamos ler o texto, depois eu mostro a divisão para os irmãos aí. E aqui nós vamos adentrar a quarta visão. Até então nós já vimos 3 visões. Aqui é a antepenúltima. E no capítulo 9 veremos a última visão. Diz assim o texto, do verso 1 até o verso 8. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão. E perguntou: o que você está vendo, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio.
Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destrói os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disso, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como um Nilo, será agitada e baixará como um rio do Egito. Vamos orar, irmãos. Senhor, dai-nos o entendimento desse texto, Senhor. Mais um texto tão difícil de ser lido, tão difícil de ser absorvido. Quantas palavras duras aqui lidas, Senhor. Ó Deus, permita-nos entender a profundidade disso. Que isso tenha relação conosco hoje, no nosso tempo. Que isso seja alerta para nós que estamos aqui nessa noite. Que venhamos nos sentir privilegiados, Senhor, mesmo com um discurso tão duro, tão sombrio. Mas que nós possamos confiar, Deus, que é para o nosso bem, para nos levar ao arrependimento, para nos levar à conversão. É mais uma oportunidade de ver nós, como povo, habitando no mundo caído, a capacidade que nós temos, Senhor, de ofender a Ti. Ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos fazendo entender o que é necessário. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre a nossa mente. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, transgressões. Ajude-nos, Senhor, a suportar as exortações dessa noite. Em nome de Jesus é que eu te imploro e te peço. Amém. E essa mensagem de Amós aqui, meus irmãos, é atemporal. E aqui, de forma resumida, Amós nos convida a refletir sobre a corrupção e a necessidade de se buscar um equilíbrio. Assim como eles deveriam ter feito entre a religião e o governo. Em Romanos capítulo 13, nos diz lá que toda autoridade, quando a Bíblia diz toda, é toda, meus irmãos, sejam elas fazendo a vontade de Deus ou não, está lá. Agora, nós temos responsabilidades de não permitir que a autoridade que quebre a lei, os mandamentos do Senhor, consiga nos influenciar ao ponto de nós fazermos o mesmo. Então, que sirva de alerta. Porque nesse texto, mais uma vez, o Senhor traz o seu julgamento. Como é que eu divido esse texto aí, meus irmãos? Em 3 partes. O amadurecimento para o juízo está no verso 1 e 2. Depois, as características desse amadurecimento. Lembra? Amadurecimento aqui faz relação com depravação. Com uma vida vivida contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a vontade absoluta. Ela não é uma vontade relativa. Não se questiona a vontade de Deus, se cumpre. A gente tem ouvido muito isso nos nossos tempos em relação às medidas, tomadas pelo STF.
né, o nosso tribunal superior. Medidas sancionadas por eles não devem ser questionadas, devem ser cumpridas. Quanto mais a do maior legislador, o Criador. E aí, do verso 4 ao 7, nós vamos ver essas características bem práticas que fazem esses indivíduos, esse povo, estar, no primeiro ponto, com o juízo de Deus sobre as suas cabeças. E o ponto 3, o verso 3 e o verso 8, que vai nos trazer as consequências desse amadurecimento, que nada mais é do que a punição da parte de Deus. Aqui, literalmente, uma punição real, temporal, que aconteceu. Quando eu digo temporal, eu estou querendo dizer que aconteceu no tempo e no espaço. Porque comumente, às vezes a gente já aplica a punição de Deus para o futuro, para a grande punição final. Mas eu quero lembrar os irmãos que haverá sim uma punição final, mas até chegar a essa punição final, a de uma vez por todas, várias punições de Deus são vistas, são executadas no decorrer do tempo, e aqui é uma que vai aniquilar de fato aquilo que até então era conhecido como Reino do Norte. Vai deixar de existir. Amadureceram ao ponto de serem colhidos para a condenação, para a punição. E aí nós vemos com algumas aplicações no decorrer e no final mais algumas. Então vamos lá, meus irmãos. Primeiro ponto. Está aí no verso 1 e 2. Como eu já havia dito, aqui é a quarta visão. A primeira visão, gafanhoto. O profeta intercede, diz: Senhor, são pequenos, eles não vão aguentar, não vão sobreviver, perdoa. Deus, beleza, não vou fazer isso. Aí veio a segunda visão, fogo, a ideia de uma grande seca, gafanhoto, destruição, fogo, uma grande seca, seca tão, como diz aqui no linguajar do Ceará, tão braba, que até as águas do subsolo, qualquer poço que pudesse existir ali ia secar. Aí o profeta vai lá de novo e diz: Deus, para. E Deus vai: tá bom, não vou fazer isso. Mas aí Deus vem com mais uma visão, a do prumo. E aí ele mede o povo e diz: o meu povo está torto. Eles não estão alinhados com os meus mandamentos, com a aliança que eu fiz com eles. Eu vou passar a espada. Eu não vou mais fazer vista grossa. Lembra? Vai aparecer de novo aqui no nosso texto, apareceu de novo. A ideia de eu não vou mais passar. Lembra? Dos umbrais das portas, o anjo vigador, que ia matar os primogênitos, ia passar pelas casas e entrar nas casas. Mas a casa que tivesse no umbral marcada com sangue, ele ia passar direto. Na hora que ele fosse entrar, visse e passar direto. Aí o Senhor disse no prumo: agora eu não vou passar mais direto. Agora eu vou chegar. Era a ideia de um juízo que não ia escapar. Agora o Senhor vem com mais uma visão. E ele diz que mostrou mais uma vez a ideia de uma visão que não provém da cabeça do profeta. O próprio texto está dizendo que Deus é que dá essa visão a ele. Ele não vai atrás de visão. Ele não vai em busca de visão. Ele não chega dizendo: olhe, eu fui ao monte buscar uma palavra de Deus, uma visão de Deus. Não, o texto mais uma vez nos diz: o Senhor Deus também me mostrou, toda da parte de Deus. Deus é o soberano. Mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão. Frutos de verão é uma palavra só no original. É uma palavra só
que dá a ideia de que está pronto para a colheita, que está maduro. Daí veio a palavra que vem o meu tema e todos os meus subtemas. Então Deus mostra esse cesto para Amós. Um cesto, então tente imaginar aí, meus irmãos, um cesto de maçã. O texto aqui não diz, né? Só para os irmãos tentar entrar no clima aqui da visão. Um cesto de maçãs, aquelas que você diz assim, tinha que estar aí nesse cesto. Ela não podia estar mais lá, de onde ela vem, né? Ela tinha que estar aí, ela está no ponto. Tinha que ser colhida. É isso. Está vendo, Amós? Aí o Senhor pergunta, né? Que parece uma pergunta sem sentido, né? O que você está vendo, Amós? Foi sempre essa pergunta. Aí só agora que eu, de fato, entendi, ó, irmãos. Depois de já pregar 3 outras visões, só agora, de fato, que eu entendi porque que o Senhor perguntava. Eu nunca tinha parado para me atentar porque que o Senhor perguntava. Mas agora eu entendi. Porque que todas as vezes o Senhor mostrava a visão e diz, o que é que tu está vendo? E aí ele responde, né? O que você está vendo, Amós? E ele responde, um cesto de frutos de verão. Pronto. Talvez você já tenha percebido, né? E eu não, né? Mas o que eu percebi agora foi que Deus faz essa pergunta para ele ter certeza que ele está vendo. Eu quero que você realmente saiba o que você está vendo, Amós. Né? Porque às vezes não acontece com a gente. Às vezes eu posso estar aqui e dizer, irmãos, olha o que está escrito aqui. Você olha, mas não vê. Você olha despretensiosamente. Aqui é Deus dizendo, preste bem atenção, amor. Você está vendo o que é que eu estou lhe mostrando? Você está vendo mesmo? É como se ele dissesse para mim e para você. Você está vendo mesmo? O que é que você está vendo? Eu estou vendo um cesto de frutas maduras. O ponto aqui é que o Senhor quer que Amós veja que é algo que está ligado à colheita. Eu vou colher. Ou melhor dizendo, eu colhi isso aqui, estava no ponto de colher. E o que é mais impressionante, o Senhor vai decifrar isso. Porque ele vai dizer no verso 2, ó. Ainda no verso 2, ele diz, então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel. Olha aí, irmãos. Chegou o fim. Não posso mais ignorar o que fazem. 3 informações aqui. A primeira, cesto de frutos de verão. Chegou o fim. E está aqui a expressão, não posso mais ignorar. Se você voltar à página, o sermão do prumo está lá, dizendo, no finalzinho do verso 8 do capítulo 7. Não posso mais ignorar. Em algumas versões, jamais passarei por eles. A mesma expressão. A primeira, cestos de fruto de verão, época de colheita. O Senhor mostrou. A segunda, chegou o fim. A oportunidade de arrependimento acabou. Deus anunciou isso. Quando o Senhor diz isso aqui, no capítulo 8, verso 2, chegou o fim, ele está dizendo, não tem mais arrependimento. Qual é a diferença dessa visão aqui para a visão anterior do prumo? Lá ele disse que ia descer o juízo, que era irrevogável. Deus ia punir. Aqui ele está dizendo novamente isso, mas agora ele está dizendo que está bem pertinho, que não vai demorar muito. A ideia de iminência, está próximo. Se num prumo ele diz, não tem mais jeito, eu não vou mais ignorar. Aqui ele está dizendo, eu vou o mais rápido que eu puder resolver essa situação com vocês. Por isso, ele diz, não posso mais ignorar. Agora, olha que interessante, como Deus fazia de tudo
para querer ser entendido de tudo. Meus irmãos, eu já disse para os irmãos que a palavra que está aqui, frutos de verão, é uma palavra só, que dá a ideia de maduro, pronto para a colheita. Quando o Senhor responde, depois de perguntar para Amós o que é que ele está vendo, chegou o fim, a palavra fim, meus irmãos, é uma palavra que é parecidíssima com a palavra frutos de verão. Parecidíssima. A única diferença é um Y, uma letra. A única diferença é essa, uma letra. A maior parte dos comentaristas acredita, isso é muito comum no hebraico, de que quando o Senhor levantava profetas para falar, ele sempre gostava de fazer jogo de palavras, para que de fato eles entendessem. Então a palavra é muito parecida. Repito, a diferença de uma letra, talvez se lesse rápido, talvez eles entendessem que fosse frutos de verão. Então, se nós fôssemos parafrasear isso aqui, ficaria assim, lendo a primeira parte. Amós, o que você está vendo? Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, os frutos de verão chegou o povo de Israel. Se fosse para confundir eles, por causa de uma letra, escrevendo rápido. Aí, parafraseando isso assim para o nosso linguajar, era como se o Senhor estivesse dizendo assim, Amós, o que é que você está vendo? Eu estou vendo um tempo de colheita. Eu estou vendo um campo pronto para ser colhido. Aí o Senhor responderia, então o Senhor me disse, é isso mesmo, o meu povo está pronto, está maduro para ser colhido. Entendeu? É o Senhor querendo ser bem claro. Esse cesto aqui, essa representação, essa ilustração é para dizer que vocês, o profeta dizendo, vocês estão exatamente como esse cesto de frutos. Vocês estão prontos para serem colhidos. Pronto, pronto, pronto. Então Deus aqui fez 3 coisas. Mostrou, anunciou e determinou. Determinou como? Não posso mais ignorar o que vocês fazem. Então aqui se junta com a última visão. Não tem mais jeito. Chega uma hora, meus irmãos, que a paciência se esgota, por mais longânimo que seja Deus. Chega uma hora que ela basta. Tem uma hora que ele diz, não dá mais. O grau de maturidade, de depravação de vocês, chegou a um nível que não tem mais o que vocês possam fazer para amadurecer mais. Ou seja, não tem mais o que fazer, a não ser eu colher vocês, punir vocês. Chegou no ápice, do limite da depravação. E que depravação é essa? Que coloca eles nesse patamar, meus irmãos, de maduros, ao ponto de serem colhidos, de receberem uma sentença tão dura e tão imediata para amanhã. O que foi que eles fizeram, meus irmãos? Nós já vimos. Ele aqui vai repetir de novo. Nós já vimos o que eles fizeram. A insensibilidade deles, a ganância deles. Aqui tudo isso vai ser mostrado de novo. Em 3 palavras, o que foi que eles fizeram que tornaram eles maduros para serem punidos? 3 coisas: opressão, cobiça, insensibilidade. E como isso se deu? É só você ver agora o nosso segundo ponto aí. As características, as qualificações das depravações deles, que é o amadurecimento para o juízo de Deus. É isso que vai retratar aqui.
a opressão deles, a cobiça deles e a insensibilidade deles. Vamos ler o texto aí do verso 4 até o 7. Ouçam isto. E aí o Senhor vai começar a dar ênfase. Ó, vocês que pisam os necessitados. Destrói os miseráveis da terra. Dizendo, olha a lástima aqui, meus irmãos. Quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros do trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Olha aí. Então veja as palavras: pisam, destroem, diminuem, aumentam, enganam, compram, vendem. Olha aí. Veja aqui se não aparece opressão, cobiça e insensibilidade. Onde é que está a opressão deles aí? Nós já vimos em textos passados, né? Se você voltar aí, lá no comecinho, capítulo 2, olha o que é que diz aí, capítulo 2, a partir do verso 6, parte B, do verso 6 do capítulo 2. Porque vendem um justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam do lado de qualquer altar sobre roupas, recebidas como penhor, e no templo de seu Deus, bebem um vinho dos que foram mutados. E na continuação a gente viu. E o que seria isso? Perversidade, hipocrisia, ganância, desonestidade e desumanidade. A opressão, a cobiça, a insensibilidade os credenciava nesse caminho de depravação que eu chamo de maturidade deles. A maturidade da depravação deles levou eles a serem perversos, hipócritas, gananciosos, desonestos e desumanos. Qualquer um de nós aqui, meus irmãos, tem a capacidade de ser isso. Mas, pastor, eu fui transformado, eu fui renovado. É mesmo você é crente. Aqui é palavra de Deus para o seu povo. Em algum momento, de repente você está vivendo tudo isso, ou de repente um ou outro. Mas está aqui a palavra do Senhor dizendo que esse é um caminho da maturidade para o juízo, para a condenação. A depravação deles chegou ao ponto deles viverem isso aqui e achar, meus irmãos, esse aqui é o problema. Achar que isso era uma vida que agradava a Deus. Olha aqui o Senhor chamando a atenção deles. Ouçam, vocês pisam, oprimem, vocês são perversos. Vocês pisam os necessitados. Olha aí. Eles não pisavam o igual a ele. Eles pisavam aqueles que mereciam tudo, menos ser pisados. Eles destruíam os miseráveis, meus irmãos. A miséria por si só já é uma destruição. E eles, na sua riqueza, na sua estabilidade, na sua segurança, cobiçavam cada vez mais ao ponto de ficarem insensíveis. Insensíveis ao ponto de se tornarem hipócritas. Onde é que eles se colocavam como hipócritas? Aqui, ó. Dizendo, verso 5. Quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros do trigo? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui era o culto. Isso aqui era aquelas 3 festas que aconteciam. Eram os encontros que ele tinha nos templos. E sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Eles iam para o templo
festejar, eram religiosos, não faltavam. Mas não tinha devoção, tinha ativismo. Eles iam para o templo cumprir todos os requisitos, nós vimos antes. Levavam sua oferta, levavam o seu dízimo, louvavam, cantavam. Faziam instrumentos de música. O culto era uma alegria só, era a igreja do avivamento. Mas os corações deles não estavam ali para adorar a Deus, estavam ali para adorar a si mesmo. E aqui, nesse ponto aqui, ele traz esse adendo, que eles iam e faziam o que muitas vezes nós fazemos dentro do culto, quando estamos no culto. A gente está no culto, corpo presente, mas a gente está pensando nos nossos negócios. Tomara que chegue logo amanhã para eu fechar o negócio do carro que eu comprei. Tomara que chegue logo amanhã para me terminar logo a reforma na minha casa. Porque dia de domingo é o dia do Senhor, eu não posso estar em casa trabalhando com os pedreiros. Tomara que chegue logo amanhã para eu vender aquilo que eu quero vender, porque eu preciso do dinheiro. Quantas vezes nos colocou assim? Tomara que chegue logo amanhã, porque eu quero ir para a academia, porque hoje eu não pude ir para a academia, porque hoje é culto, eu tenho que estar aqui, porque eu sou crente. Olha o que você está condenando aqui. O que é que eles estavam pensando? Em negócios. Estavam pensando em coisas para si. Agora, tem mais um agravante aqui. Dentro do templo, adorando e louvando ao Senhor, meus irmãos, na cabeça deles, e o texto está dizendo como é que ele pensava nos negócios dele. Aí eu não quero aplicar aqui para nós, porque se algum de nós vem para a igreja e pensa em negócios fora da igreja, na hora do culto, e ainda pensa nesses negócios de forma fraudulenta, meu Deus do céu, se arrependa. Se arrependa. Olha o que é que o texto diz. Para diminuir a quantidade, aumentar o peso e enganar na balança. Olha aí, irmãos. O que é que eles estavam planejando na hora do culto? Tomara que termine logo, porque eu quero abrir meu comércio amanhã. Eu quero abrir meu comércio amanhã, eu estou com uma estratégia que veio de Deus. Eu vou diminuir. Então vamos dar aqui um ramo para esse indivíduo aqui. Cereais, né? Então amanhã o que é que eu vou fazer? Aí eu imagino ele pensando na hora do culto, o pastor pregando e ele pensando. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele saco que é de 1 quilo, eu vou botar 890 gramas, mas vou vender como se fosse 1 quilo. É exatamente diminuir a quantidade. Você já percebeu que isso é comum acontecer? Né? Alguém pega, eu já vi na internet, alguém pegar 1 quilo de arroz, aí bota para pesar, olha aí, ó. Tem 890, ou tem 700. Quer dizer que o saco pesa 300 gramas, o saco, a embalagem. Já viu isso? Pois essa galera estava pensando. E era só isso? Não. Aumentar o peso. Então aqui eu tenho que fazer as devidas proporções para os irmãos entenderem. Nessa época aqui se usava o ciclo. O efa era para medir litros, né? ml, né? E o ciclo era peso. Então, era assim. Você ia vender uma coisa à pessoa e dizia, 10 reais. Aí tinha um peso de 10 reais. Aí a pessoa colocava o peso e a pessoa que ia pagar começava a colocar as moedas de prata, de latão, sei lá. O ciclo, começava a colocar. Aí na hora que o peso, pronto, beleza. O que é que eles faziam? Aumentava o peso. Em vez de botar o de 10, botava o de 20. Aí a pessoa ia botando o ciclo lá e nada do peso subir, porque era o peso errado. Então eles ganhavam na quantidade e ganhavam no valor. Eles roubavam de duas maneiras. Entendeu, irmãos, aí? A jogada? Eles roubavam de duas maneiras. Os indivíduos que se diziam ser de Deus, que ia para o templo, adorar a Deus, não faltava culto, cumpria tudo direitinho, mas na hora da cerimônia eles estavam pensando no lucro dele. Rapaz, vou fazer isso, ó, vou arrebentar. Para aí? Não.
e enganando com balanças desonestas. Aí você sabe, balança desonesta. Você já deve ter visto vários vídeos aí, em feiras no Brasil e no mundo, que o cara chega lá e diz aí, bote 1 quilo de frango. Aí o cara vai e pega aquele frango, todo bombado, cheio d'água, que ele dá umas vacinadas já viu? No frango assim, enche o frango de água, aí o bicho fica todo bombadão, aí ele bota em cima da balança, ó, frango aí, ó. Isso aqui é criado no interior. No interior, taca água. Aí a pessoa fica olhando pro frango, aí ele bota o frango para pesar aqui, aí na hora que ele bota o frango para pesar aqui, aí ele passa a mão aqui, ele já empurra aqui um pezinho que cai aqui e puxa a balança. Já viu isso? Puxa a balança, aí bota. O frango é mais pesado. Olha aí, como o bicho é pesado mesmo. É o que eles faziam. Vocês percebem aqui, meus irmãos? Coisa simples, comum, mas que deixava Deus profundamente irado. Essa era uma forma de opressão. Essa era uma forma de cobiça, de avareza deles. E o que mais impressiona é o Senhor colocar que isso estava acontecendo, eles planejando, meus irmãos, dentro do templo. Está aqui, ó. Quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros? E acabou aí? Não. Aí mostra toda, meus irmãos, a insensibilidade deles. O texto vai dizer, para comprarmos o pobre por dinheiro e o necessitado por um par de sandália. A mente dos indivíduos estava assim, nós vamos tirar tudo deles e deixar eles tão endividados que não vai ter saída para eles. Eles vão ter que se vender. Se vender. Agora abra sua Bíblia aí. Eles sabiam disso aqui, que eu vou ler para os irmãos. Eles sabiam disso aqui. Abra sua Bíblia em Levítico. Capítulo 19. Levítico. Terceiro livro, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico 19. Abre aí. E depois, Levítico 25. Tá certo? Vamos ler o 19, depois nós vamos para o Levítico 25. Abriu aí? Levítico 19. Vamos o verso 35 e 36. Olha o que aqui diz aí, ó. É bom marcar, tá, irmão? E um conselho didático para os irmãos. Coloca essas referências do lado do verso 5. E Levítico 25, que nós vamos ler daqui a pouco, você coloca do lado do verso 6. Que aí você, toda vida que for ler sua palavra e a palavra de Deus, você vai fazer o link e vai lembrar da mensagem. Vai lembrar do sermão. Olha o que é que o texto diz, ó. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Aí o verso seguinte vai dizer, guardem, né, todos esses estatutos e mandamentos. Agora vá para o capítulo 25 do mesmo livro. Que aí faz o paralelo com o nosso verso 6. O verso 38 até o 41. Olha o que aqui diz aí, ó. Também se alguém, Levítico 25, verso 39 a 41. Também se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu, ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais. Está vendo aí? O que é que o verso 5 diz para a gente? Que eles iam diminuir, que eles iam aumentar e enganar na balança. Descumprindo o que está em Levítico 19. O que é que o verso 6 diz para nós? Para comprarmos os pobres por dinheiro e necessitado por um par de sandália, para fazer deles escravos. Aí o que é que Levítico 25, 39 e 46 diz? Olha, que podia até acontecer isso. Eu não tenho condição de lhe pagar, não tenho mais dinheiro.
Então eu vou me vender a você. Quanto é a minha dívida? É tanto. Então pronto, eu vou trabalhar para você. Mas a lei dizia que ele não poderia usar disso para fazer desse indivíduo seu escravo. E no final do ano, quando chegasse aquele período, ele tinha que liberar aquele cidadão, coisa que eles não faziam. Por isso o Senhor disse para eles aqui: vocês pisam, verso 4, e vocês destroem os miseráveis. E repito para os irmãos, essa galera eram os religiosos, eram os crentes, que iam para a igreja dizer: Senhor, obrigado pela riqueza, pela estabilidade, pela segurança. E na verdade, eles não estavam com segurança nenhuma, estabilidade nenhuma e riqueza nenhuma. Porque quem estava contra ele era aquele que ninguém deveria querer que estivesse, que é Deus. Eu já citei esse texto, Paulo escrevendo aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus não é por nós, o que será de nós, meus irmãos? O que será de nós? É isso aqui. O Senhor vai punir. Mas você pensa que acabou? O nível de opressão, o nível de cobiça e sensibilidade era tão grande, meus irmãos, tão grande, que o texto termina, o verso 6, dizendo: e vendermos o refúgio do trigo. Quem conhece aqui, em Fortaleza, uma rua chamada General Sampaio? Quem conhece? Que fica um monte de armazém. Viu lá? Um monte de galpão que recebe um monte de cereais. Eu estudei ali perto, eu estudei naquele colégio chamado Justiniano de Serpa. Era o meu caminho para ir para casa, eu passava ali. E cansei de ver vários caminhões chegando para descarregar. E normalmente chegavam muito cedo, de madrugada, já estavam ali. Quando eu chegava na hora do colégio, dava pela manhã. E quando eu ia voltando do colégio, 11 horas, 11h30, eu via muitos dos funcionários daqueles galpão varrendo aquilo que caía do caminhão. Estão entendendo? Que caía do caminhão, eles iam varrendo. Milho, feijão, farinha, açúcar, arroz, que caía. Eles iam varrendo, juntando e levavam lá para dentro. O que o texto está dizendo é que eles faziam isso e vendiam. Vendiam, provavelmente isso também acontecia lá. Né? Mas perceba que quando se varre, vai vir areia, vai vir coisas que não estavam ali originalmente, naquela carrada do caminhão. E eles faziam questão, o texto está dizendo, refúgio. Eles faziam questão de vender isso como se fosse, de fato, o trigo, o feijão. Olhe como eles eram perversos, meus irmãos. E cobravam preços exorbitantes. Quer dizer, diminuía na quantidade, aumentava o preço, ainda não dava um produto de qualidade. Pensa aí, você vai comprar leite, aí você pensa que está levando 1 litro, está levando 800 ml, aí você pensa que está levando leite puro, tem mais água do que leite. Aí o cara ainda bota um negocinho lá, umas essências, e diz: olha como o leite é puro, olha, branquinho. Era isso que eles faziam. E faziam isso achando que era bênção de Deus. Está aí, meus irmãos, o motivo. Como é que eles amadureciam? Porque que Deus olhou para eles e viu como um cesto de frutos pronto para serem colhidos. Está aí a maturidade deles. Perversidade, hipocrisia, dentro do culto e pensando como ganhar mais dinheiro e de forma desonesta, né? De forma desumana. E qual a consequência disso? Né? Deus jura. Está aí, ó. No final, no capítulo, no verso 7. Não é a consequência ainda, né? Deus vai dizer: o Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Perdoar não é esquecer. Tá certo? Perdoar é não levar em consideração. Entendeu, irmãos? Alguma coisa que alguém fez comigo, eu nunca vou esquecer. Mas eu nunca vou levar em consideração. Levar em consideração é
trazer isso para passar em rosto. Isso, a palavra de Deus diz do próprio Deus. Deus, ele diz que não se lembrará dos nossos pecados, mas quando a Bíblia fala não se lembrar, não é porque ele esqueceu, não. Porque está aqui um texto dizendo que Deus não se esquece. Quando a Bíblia diz Deus não lembrará, é que ele não levará em consideração. Que é o que a gente não faz, né? Quando alguém magoa a gente, aí a gente quer devolver, aí a gente lembra. A gente traz. A gente não desconsidera, a gente considera, a gente traz e joga na cara da pessoa. Deus não faz isso quando ele perdoa, mas ele não esquece. Está aqui, ó. Nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Quando eu e você estivermos num grande dia, se assim Deus permitir, Deus voltando a gente vivo, não fica achando que Deus esqueceu todos os pecados que a gente fez, não. Ele lembra. Mas ele não vai levar em consideração. Por quê? Porque ele nos salvou, porque ele nos perdoou. Agora os outros, ele não só vai lembrar. Ele não só vai lembrar. Entendeu? Como ele vai exercer o juízo e vai dizer, apartai-vos de mim, maldito. Por que ele vai dizer apartai-vos de mim, maldito? Se ele não lembra do pecado de ninguém, como é que ele vai fazer isso? Então, tá vendo? Ele lembra. Mas ele só não vai levar em consideração aqueles que ele perdoou. Quem ele não perdoou, ele vai levar em consideração. E está aqui, o Senhor levou em consideração o que esse povo fez aqui. Foi o que esse povo fez, a gente já viu aqui, meus irmãos. Como esse povo era perverso, como esse povo era mau, como esse povo era ruim, como esse povo era desumano. Eles tratavam pessoas como coisas. Eles infligiam os dois principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Eles provaram que não amavam a Deus, por isso eles não amavam o próximo. Porque se eles amassem a Deus, eles não viviam como eles estavam vivendo. Aí o Senhor jura. Terceira vez no livro de Amós. Terceira e última vez que o Senhor jura. Jurou por sua santidade, jurou por si mesmo, jurou agora por sua glória. Aqui a ideia de o Senhor estar ironizando. Qual era a glória de Jacó? Jacó representando Israel, reino do norte. Qual era a glória deles? Deus está conosco. Essa era a glória deles. Deus está conosco. Olha aí, Deus nos prosperou. Nós somos ricos. Nós somos a nação mais poderosa. Jeroboão II é o cara. Nós temos estabilidade. Deus está conosco. Nós temos segurança, somos imbatíveis, Deus está conosco. Essa era a glória deles. Aí Deus está dizendo, aí é? Pois está certo. Eu sou a glória de vocês? É eu que estou dando prosperidade para vocês? É eu que estou dando estabilidade para vocês? É eu que estou dando segurança para vocês? É? Pois tome. Tome o quê? Olha aí. Por causa disso, agora sim, as consequências. Por causa disso, pergunta retórica. A terra não vai tremer? O que é isso? Terremoto. Terremoto. Vai balançar tudo. Você pode entender isso aqui como literal, você pode entender isso aqui como a invasão da Síria. Vai tremer tudo. Não vai ter riqueza, não vai ter estabilidade, não vai ter segurança que suporte isso. E para corroborar com isso, ele continua e diz assim: e não estarão enlutados todos os moradores? Não estarão enlutados, não? Toda a terra se levantará como Nilo. Nilo, quando eles escutam Nilo, qual é um dos maiores rios aqui do Brasil, do Nordeste? Rio o quê? Rio São Francisco, não é não? Quando você olha para o Rio São Francisco, o que é que vem na sua mente? O que é que vem na sua mente? Prosperidade, não é não? Vigor. Qual seria outra palavra? Para devastação, que é a ideia de grande extensão, dimensão. Então, quando o Senhor diz assim, ó, Nilo, aí eles devem ser, vixe, meu irmão, negócio. Aí ele diz um detalhezinho aqui, ó. Olha aí, ó. Será agitado e baixará, como o rio do Egito. E Nilo fica no Egito.
Então nós estamos Reino do Norte, Jerusalém, olha o mapa aqui, o mapa, Jerusalém está bem aqui, né? Aí o Egito está bem para cá. É outro continente, né? Outro continente. Tá lá. Aí o Senhor querendo dizer assim, o negócio vai ser de grande dimensão. Aí quando ele diz de agitar e baixar, era comum no rio Nilo, comum. Às vezes ele encher, transbordar. Né? Aí causava alguns danos. Aí o Senhor está dizendo para eles, pense que o negócio vai ser grande e danoso. Mas grande e danoso, Deus, a que ponto isso vai ser grande e danoso? Eu já entendi que o Senhor está injuriado com a gente. O Senhor até ironizou, né? Já que vocês estão dizendo que a glória de vocês sou eu, pois é isso aqui que eu vou fazer. Mas me explique melhor. Como é que a gente vai ficar enlutado com esse tremor, com essas enchentes? O que isso quer dizer na prática, Deus? Volta para o verso 3. A gente arremata nele. Olha o que é que o verso 3 diz. E essa expressão ela vai se repetir. E eu já digo para os irmãos de antemão, qual será o título do próximo sermão? Naquele dia. Já está feito. Só se Deus quiser mudar mesmo, daqui para domingo. Mas eu já botei na minha agenda. Naquele dia, se você olhar, é assim que começa o verso 3. Naquele dia, verso 9. Naquele dia, verso 11. E eis que vem dias, que indiretamente é naquele dia, e verso 13, naquele dia. Tá certo? Então o que é que vai acontecer nesse dia de colheita? De que Deus olhou, vocês estão maduros, vou colher vocês, estão maduros. Maduros para salvação? Não. Maduros para condenação, serão punidos. Um terremoto vai vir, vocês ficarão enlutados, vai vir como uma enchente poderosa, de grandes dimensões. Vai ser um negócio pancada. E vai fazer o que com a gente? Olha aí, irmãos. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos no templo, o Senhor vai começar naquilo que ele abomina, que é um culto hipócrita. Que é o culto hipócrita. O Senhor diz, naquele dia, diz o Senhor, os cânticos do templo serão gritos de dor. Olha aí, irmãos, o que é que Deus está dizendo? Algumas versões dão a ideia de que era um coral que cantava, né? Um coral de mulheres que cantava, né? Nas épocas festivas, nos cultos a Deus. Aí ele diz, nesse dia, os cânticos, em vez de ser de louvor, de alegria, de júbilo, vai ser de grito. Na minha versão, em outras versões, vai dizer uivos. Uivos, que dá a ideia realmente de dor. Né? Quem tem animal sabe, quando um animal está uivando, ele está sentindo alguma dor. Então, o texto está dizendo para a gente, vai ser muita dor que vão gritar. Tem noção, irmãos? Vão gritar de dor. O que foi que esse povo fez? A gente já viu o que eles fizeram. E Deus está dizendo, tem punição, tem consequência. Não pense que eu vou passar a mão na cabeça de vocês. Dessa vez não dá mais. Eu não vou passar, eu vou parar e vou agir. Não tem mais sangue em umbral que venha me impedir de agir. Acabou. Chegou o fim. É hora da colheita. E vai ser assim, vocês vão gritar de dor. Olha o que vem mais. Muitas mortes. E quando o texto diz muitos cadáveres, aí ele repete, cadáveres jogados por toda parte. Meus irmãos, eu tenho que ser bem incisivo com os irmãos aqui. Esse é o nosso Deus que está falando. Ele não suporta hipocrisia. Ele não suporta cobiça, avareza. Ele não suporta isso, ele fica indignado. Aí o texto está dizendo. E aconteceu isso aqui. A Síria chegou e foi uma carnificina. Era
tanta gente morta, homem, mulher, criança, morta, que não dava tempo de enterrar. Os animais que comiam, as aves, como é que chama? Os urubus, né? Que destruía a terra, não comia, não dava tempo de fazer enterro. Era uma podridão imensa. A ideia de que esse dia será um dia de dor, como eu coloquei aqui no meu apontamento, dor aguda. Um dia de morte, uma morte desonrosa, para aqueles que diziam, nós somos imbatíveis, nós temos segurança, nós confiamos no nosso rei, mas o rei humano. Deus não se deixa escarnecer. Amar Deus sobre todas as coisas é ter Deus em primeiro lugar, é confiar em Deus. O salmista disse, muitos confiam em carro e outros na sua própria força, no seu próprio braço, mas eu confio no Senhor. Eles aqui deixaram de confiar no Senhor. E o Senhor está dizendo, vai ser uma morte desonrosa. Vai ser catastrófica. Vai ser uma devastação. A Síria virá com muita força sobre todos vocês. E como é que ele termina? Silêncio. Aqui a gente pode entender de duas maneiras esse silêncio, meus irmãos. A primeira, não adianta clamar. Não adianta gritar por Senhor, livra-me. Senhor, me perdoa. Não adianta, não adianta. Fique em silêncio, Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. A segunda, que eu acho a mais concernente a todo o contexto do texto, é que isso que aconteceu foi tão traumático, e indo para o tempo deles, será tão traumático, que eles vão ficar sem palavras. Isso em algum tempo deve ter acontecido com você. De acontecer algo tão terrível na sua vida, que você ficou sem palavras. Que você olhou assim e você não tinha palavras. Você foi tomada ou foi tomado de uma ficar perplexo. De um jeito que você ficou. Tipo, quando um ladrão lhe assaltou. Que você ficou, aquilo foi tão traumático para você que você ficou paralisado. Você ficou sem ação. É isso aqui. Eu acho que essa segunda opção, ela é mais dentro do texto. Você vê o seu país, então vamos imaginar o nosso Brasil. Que o pessoal diz que o Brasil, ninguém mexe com nós. Nós somos um povo abençoado, o pessoal diz que Deus é brasileiro. Não vem um míssil para cá, não vem um tsunami para cá, não vem um terremoto para cá, não vem nada para cá. Aqui é o céu. Agora imagine tudo isso acontecer. De repente amanhã, pum, é míssil caindo, é terremoto, é o mar. Aí um monte de gente morrendo, você abrindo aqui, querendo sair de casa no portão, é um corpo aqui, vai querer entrar no carro, não dá para abrir a porta, é mais corpo, aí você olha, é o da sua mulher, é o do seu filho, é o do seu pai, é o da sua mãe, e aí gente morrendo, aí você vai fazer o quê? Você vai botar a mão na cabeça e não vai dizer nada, vai ficar em silêncio. Meus irmãos, se isso aqui foi isso mesmo que eu estou imaginando ser, agora sim, eu vou fazer a aplicação para o futuro. Imagine no grande dia, quando Deus vier, como Jesus, na grande nuvem, vier na sua glória, com a sua legião de anjos, para resolver isso aqui, de uma vez por todas. Como será, meus irmãos? E aí eu vou para mais aplicações aqui, para encerrar. É tanta aplicação que eu vou escolher a que eu acho que é mais propício para nós aqui. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. É uma loucura. Mas aqui, vou encerrar. Primeira aplicação.
que é óbvia, mas que a gente precisa ser lembrado. Deus é amor. Nós estamos vendo isso, começamos a ver. Deus é misericórdia. Mas a misericórdia um dia acaba. A misericórdia um dia acabará. A misericórdia, ela está para nós enquanto a gente tem fôlego de vida. Enquanto assim Deus a deseja. Porque a misericórdia pode acabar agora para você. Olha como é que está a sua vida. Olhe como é que está o seu caminho. Você está amadurecendo para a santificação ou para condenação? Como é que eu sei disso, pastor? Segundo ponto. A cobiça, a avareza, atrai a ira de Deus. Por quê? Porque a cobiça e a avareza tratam pessoas como coisas. Isso é abominável para Deus. Se o meu coração é um coração cobiçoso, avarento, você pode ter certeza que eu vou fazer de tudo como eles fizeram para ter o meu prazer, o meu hedonismo vivido, obtido. Eles fizeram de tudo para ser ricos, para ter estabilidade e para ter segurança. E eles quebraram todas as alianças com Deus. Porque o seu coração os fazia olhar para as pessoas, criação de Deus, imagem e semelhança de Deus, como coisas. Isso ainda acontece hoje. Então, se você não quer ouvir de Deus, a misericórdia acabou para você. Você está maduro para receber a minha ira. Não tem um coração cobiçoso nem avarento. Terceira coisa. A religião ativista ofende a Deus. Ofende profundamente. Eles praticavam a religião ativista e não a religião de devoção. Toda religião de devoção, em alguma maneira, ela é ativista. Porque a devoção vai fazer a gente obedecer aquilo que Deus quer de nós. Vir à igreja, orar, ter comunhão, fazer tudo. Mas se não tem devoção, só vai ter ativismo. E se só tiver ativismo, o nosso coração provavelmente vai ser inclinado para a cobiça, para a avareza, e isso vai atrair Deus, não um Deus de misericórdia, mas um Deus de justiça. E aí é que eu termino. Porque Deus não se deixa escarnecer. Porque Deus jura por Ele mesmo. Deus jura por sua santidade. E Deus jura por sua glória. Jurar por sua santidade é Deus dizer assim: olhe, o seu pecado, se eu não tratar, se eu não punir, eu estou dizendo que eu não sou santo. Se você pecar, viver na prática do pecado, e eu não punir você, então é como se eu dissesse que a minha palavra não tem valor. Eu juro por mim mesmo. Então eu não tenho valor. Eu não tenho moral. Se você peca e eu não puno você, é como se eu dissesse que tanto faz, tanto fez. Como se eu não me preocupasse com a minha glória. Afinal de contas, vocês são minha criação. E vocês foram criados para a minha glória. Então, quando eu não coloco vocês indignos de estar para me glorificar, é como se eu não me importasse com a minha glória. Meus irmãos, Deus se importa com a sua glória, Deus se importa consigo mesmo e Deus se importa com a sua santidade. O mundo inteiro um dia vai reconhecer isso. Mas o Senhor, por sua graça, ainda disponibiliza a sua misericórdia. Mas esse texto tão sombrio nos acaba de mostrar que a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, tem limites.
chegou o fim para o meu povo de Israel. Verso 2 do capítulo 8, parte B. Não posso mais ignorar o que fazem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Que os nossos corações tenham sido